Olá, estou de volta, a professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 2 dessa sequência de dentes posteriores. Nós vamos entender de uma vez por todas o que é cúspide de trabalho e o que é cúspide de balanceio. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que os dentes posteriores são os dentes responsáveis em amassar e triturar os alimentos, transformando-os em um bolo alimentar reduzido, para que a gente possa deglutir sem risco de se engasgar. E a anatomia desses dentes, ela foi estruturada para garantir isso. Então, os dentes posteriores são os dentes que apresentam cúspides. Na aula de número 1, nós falamos muito sobre as cúspides. Por quê? Porque agora, nessa aula de número 2, nós precisamos entender que nós temos cúspides funcionais, também chamadas de cúspides de trabalho, e nós temos cúspides de balanceio, também chamadas de não funcionais ou de não trabalho. As cúspides que são mais ativas, mais participativas no processo de mastigação são as chamadas funcionais. São as que trabalham mais para que esse amassamento e essa trituração ocorra. Isso não quer dizer que a cúspide de balanceio não seja importante. Para melhor entendimento de como as cúspides funcionais agem para essa melhor trituração, nós vamos fazer um link de ligação com essa imagem que nós estamos vendo aí, onde nós temos uma pessoa que está triturando ou amassando algum alimento. E para isso ela está utilizando o pilão. O pilão ele é constituído de uma bacia, que é côncava, e de uma mão de pilão que é utilizada para socar, para triturar o alimento que está dentro dessa bacia. Então, observe que a bacia ela tem um formato côncavo, para justamente o alimento ficar ali dentro, sem risco de estar fugindo e escapando, E a mão de pilão ela é convexa. Então, ao pegar algo côncavo e colocar algo convexo e bater sobre esse alimento, eu tenho maior efetividade de reduzir esse alimento. Pessoal, na nossa cavidade bucal, a forma como a cúspide funcional ela entre a atividade é muito parecido com o funcionamento do pilão. Agora vamos pegar essa informação inicial e levar para os nossos dentes. Observem aqui, nessa visão proximal, a relação desse premolar superior com o premolar inferior. Percebem que a cúspide vestibular desse premolar, ela vai se encontrar com a cúspide palatina desse dente. E isso faz com que nessa área aqui, nesse encontro dessas vertentes de um lado, de uma cúspide e da outra, forma uma área mais aconcavada. Isso vai variar de dente para dente. Por exemplo, aqui nesse pré-inferior, como eu tenho a cúspide vestibular bem íngreme e a cúspide lingual bem mais curta, essa concavidade ela é mais discreta, mas ela existe. E nós falamos anteriormente do pilão e da mão do pilão. Qual seria a cúspide funcional do dente inferior? Qual é a cúspide que vai em direção à área de trituração do superior? É só, ela vai para cá, para essa área oclusal do superior. Então, a vestibular do inferior seria a cúspide funcional, a cúspide de trabalho, a cúspide que mais vai participar da trituração dos alimentos, já que é ela que vai funcionar como a mão de pilão, indo para a área mais aconcavada, para a área da superfície oclusal do dente antagonista correspondente. E qual seria então a cúspide funcional do dente superior? É a cúspide palatina, porque ela está sendo direcionada para a superfície oclusal do inferior. Então, ela seria a mão do pilão. Em resumo, a cúspide funcional do inferior seria a vestibular e a cúspide funcional dos dentes posteriores superiores seria a cúspide palatina. Portanto, as cúspides de balanceio seriam, no caso, a lingual dos inferiores e a vestibular
dos superiores. Então, nesse esquema aqui, numa visão vestibular, a gente observa que as cúspides vestibulares dos dentes superiores, que seriam as cúspides de não trabalho, as cúspides não funcionais, também chamadas como cúspide de balanceio, parte delas estão para fora da superfície oclusal. E quando a gente olha pelo lado de dentro, a gente observa que as cúspides que têm parte da sua estrutura para fora da superfície oclusal seriam as cúspides linguais dos inferiores. E por isso essas cúspides são chamadas de cúspides também de não trabalho, não funcionais ou também de cúspides de balanceio. Em resumo, as cúspides de balanceio, por elas terem parte de sua estrutura fora da área de trituração, fora da área oclusal do dente antagonista, elas não têm aquela participação tão efetiva na trituração. Elas ajudam, mas elas não são as mais efetivas. Nesse próximo esquema, nós vamos observar que as cúspides funcionais, elas estão dentro da área de trituração. Qual é a área de trituração? O perímetro oclusal do dente. Então, observem aqui, eu vou marcar a área da superfície oclusal, que seria, então, a nossa área de trituração. Isso aqui é a área da superfície oclusal. Observem que a cúspide vestibular do inferior, tanto a parte externa, a vertente lisa, quanto a vertente triturante dessa cúspide, ela entra dentro da superfície oclusal do superior. Assim como a cúspide palatina, tanto a vertente triturante, a parte interna da cúspide, quanto a parte externa da cúspide, ela também entra dentro dessa área de trituração, que seria a superfície oclusal do dente inferior. Agora, observe as cúspides não funcionais. As cúspides não funcionais, elas têm a parte externa delas e a ponta, ela está para fora da superfície de trituração, fazendo aquele trespasse que a gente comentou anteriormente. Essas cúspides de não trabalho, não funcionais ou de balanceio também são conhecidas como cúspides de proteção. Por que cúspide de proteção? Quem elas estão protegendo? Elas estão protegendo a bochecha e a língua, evitando que essas estruturas penetrem facilmente nessa área de trituração para que elas não sejam mordiscadas. Vez ou outra a gente dá uma mordida, mas isso não é o normal, porque se estiver ocorrendo com frequência é porque algum problema está instalado. Então, a cúspide vestibular dos superiores, ao trespassar a cúspide dos inferiores, ela evita que essa bochecha entre facilmente para cá, para essa área de trituração. E a lingual dos inferiores, que trespassam os superiores, ela vai evitar que a língua penetre facilmente, porque ela está fechando essa porta de entrada para a superfície oclusal, que é onde vai ocorrer a trituração. Por isso, elas são chamadas de cúspides de proteção também. Alguns colegas dão como dica para fixar quais são as cúspides funcionais e quais são as cúspides de balanceio, memorizar a palavra VIPS, que seria vestibular dos inferiores e palatina dos superiores. Ajuda, mas não é regra. A biologia é muito complexa para a gente achar que existe algo muito bem definido. Então, não gosto muito de utilizar esse recurso. E eu vou mostrar o porquê. Observem esse esquema de oclusão. Claro que ele está totalmente fora dos padrões. Se vocês observarem com atenção nessa região posterior, vocês vão ver que eu tenho uma inversão no trespasse. Ao invés do superior trespassar o inferior por vestibular, que seria o padrão de oclusão normal, é o inferior que está trespassando o superior. Então, essa cúspide vestibular do inferior, ela não está mais, como nós vimos anteriormente, dentro da superfície oclusal. Tem uma parte dela que está para fora.
Logo, ela não é mais uma cúspide funcional. Então, essa regrinha do VIPS, ela só vale se eu estiver dentro de uma oclusão normal, tá? Então, que fique bem claro isso. Agora, eu quero dar uma dica para vocês. Antes de dar essa dica, eu queria sugerir a vocês maratonar essas aulas, que é uma sequência, né, de aulas sobre os dentes posteriores, até a gente chegar nas aulas onde a gente vai ter a anatomia de cada dente posterior isoladamente. Mas é importante ter uma sequência crescente de informações para que vocês entendam bem ou melhor quando a gente chegar nessa fase de anatomia dos dentes. Também falar para vocês que tem aulas que vocês podem estar assistindo, que não fazem parte desse ciclo de posteriores, mas que são importantes, como as aulas de sistema estomatognático. Tem uma aula de dentes, onde eu falo a importância deles na mastigação, na fonética, na deglutição. Mas enfim, se vocês também tiverem gostado dessa aula, não esqueçam de dar um like, um joinha aí pra gente. E se quiserem se inscrever, será um prazer. Nós estamos providenciando aí algumas novidades, nós estamos reformulando o nosso site para botar material bem legal para vocês, que a gente às vezes não consegue botar aqui no YouTube, tá? E que vão ajudar vocês aí no dia a dia de vocês, seja como acadêmicos, sejam como profissionais, para a gente ir trocando essas informações, tá bom? Mas a dica final que eu quero dar para vocês é desse programa, o Dental Light. O Dental Light é um programa que vocês podem baixar, gratuito, e lá vocês vão ter a anatomia dos dentes individualmente e também vocês podem avaliar em conjunto, né, como a maxila e a mandíbula se relacionam. Vocês podem virar os modelos, olhar a parte de dentro, a área externa, então é bem legal. Essa imagem que está aí, eu retirei, eu fiz uma foto de uma das imagens do Dental Light, tá? Então isso pode ajudar bastante, até mesmo quando a gente estiver já nas aulas de anatomia individual de cada dente. Foi um prazer novamente e até a próxima.